vamos lá. Meu nome é Jefferson, eu tenho 27 anos, estou prestes aí a fazer 28. Hoje eu sou diretor lá na Nomads. A gente é uma agência de marketing digital, trabalha com 2 segmentos, a parte de projetos, desenvolvimento de site, identidade visual e a parte de marketing digital. Hoje, dentro da agência, eu cuido especificamente da parte de marketing digital, e aí toda a parte de gestão, de organização, de produtividade da empresa fica comigo, dentro da parte de gestão. Eu entrei nesse meio digital faz aí 6 anos, foi justamente com a Nomads. Vou falar para você que era o meu sonho de infância. Entrar no mercado digital nunca foi, eu nunca imaginei isso, mas é o que eu acho mais impressionante hoje das funções, porque eu pego os meus sobrinhos, provavelmente a profissão que eles vão ter nem existe ainda, então é o que eu acho mais legal do que eu faço hoje. 10 anos, 15 anos atrás, quando eu estava pensando no que eu ia ser, nunca imaginei que eu ia trabalhar com digital, que eu ia ser um gestor de marketing digital, que ia ter uma agência de marketing digital. Então, foi algo que acabou acontecendo, mas eu enxergo o marketing digital como algo realmente do presente e o principal é a transformação, porque se você imaginar que quando a gente fala de marketing digital, basicamente a gente está falando de marketing online. A estratégia de marketing que era utilizada continua sendo, só que o que muda é o formato, né? Então a gente está falando de digital, mas quando a gente pensa nas estratégias que a gente está trabalhando, tudo continua igual. O que muda é o formato, né? Então a gente está falando de um formato digital e das estratégias. E como a minha formação, eu sou formado em administração, diferente acho que de 90% das pessoas do meio, que geralmente vem da área de comunicação, algo do tipo, eu vim da área de administração. E uma coisa que a gente tinha bastante lá é a questão de estratégia, de planejamento, e é isso que eu tento levar para a visão da agência, né? O quanto a gente consegue agregar para os clientes, da parte de gestão, da parte de planejamento, tanto aplicar isso dentro da agência, porque é aquele ditado lá do Casa de Ferreira Espeto de Pau, acho que é isso, né? A gente tenta aplicar bastante da premissa de gestão e também das ações de marketing digital dentro da agência, mas também levar essa visão para o cliente. Tanto que o nome da empresa, o nome Nomads, né, que a gente tem a agência, é justamente disso, da mudança, do inconformismo e que está totalmente associado com o digital. Como eu falei, eu acho que é planejamento e habilidade de organização, porque muitas vezes o que acaba acontecendo eu tô simplesmente deixando a vida levar e deixando as estratégias fluírem, mas a gente tem que se planejar antes e é o que eu acho que falta muito. Por quê? E eu entendo, porque as coisas são muito dinâmicas. Então, às vezes, se você para muito tempo para planejar, para pensar como vai ser feito, amanhã já não funciona mais. Então, eu acredito na importância da gente fazer as coisas com planejamento e com cuidado, mas entendo que as coisas precisam ser feitas, né? Então, é importante que tenha iniciativa. Então, se eu fosse colocar em 2 coisas que podem parecer antagônicas, mas é planejamento e iniciativa. Então, os 2 têm que caminhar junto. Ele precisa se atualizar, porque é o que eu falei. Hoje, as coisas estão de um jeito e amanhã, com certeza, vão estar de outro jeito. Porque se você pegar o ano passado, a gente ainda não tinha inteligência artificial como já está presente na nossa vida hoje. Então, se a pessoa não se atualizou em 6 meses, ela já tá deixada para trás. Então, um profissional que não quer se atualizar é um profissional que não vai conseguir evoluir. Eu acredito, como eu falei, a gente continua com as mesmas estratégias, porque o marketing ele permanece igual. O que mudou é a forma. Então, a gente continua com o mesmo formato de comunicação, o que mudou é o formato. Então, é claro que a gente seria uma heresia eu falar que não mudou a forma, porque hoje as coisas são muito mais rápidas, isso transformou a forma como as pessoas interagem. Eu quero tudo urgente, eu quero tudo para ontem. Então, as coisas mudaram muito, mas quando eu falo assim, da estratégia ela permanece igual, mas não tem como dizer que não mudou. Eu acho totalmente aliada, eu não enxergo como vilã. É a mesma premissa da mudança, porque tudo que é novo, ele gera dificuldade. Então, quando o Uber começou, você tinha os taxistas que não aceitaram. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Muitas profissões vão morrer.
por conta da inteligência artificial, mas faz parte do cenário de mudanças e daqui a alguns anos isso vai estar consolidado. É muito difícil, porque você tem que estar o tempo todo se atualizando e mudando, né? Até estava comentando esses dias com alguns amigos meus que você pega uma empresa como a Havaianas, ela tem o mesmo produto há décadas. Agora, se você pega uma empresa digital, um Facebook, uma Netflix, ela precisa o tempo todo estar mudando para continuar ganhando cenário, para continuar crescendo. Então, viver o mundo digital e esse cenário é vivenciar mudanças e se adaptar. Eu acredito que eles são essenciais, porque é justamente o que acaba acontecendo, né? Então, se a gente fala de inteligência artificial, ela substitui as funções, digamos que operacionais, e a função análise analítica é justamente através dos dados. Então, se você não utiliza os dados, você não consegue trabalhar. E aí o que acaba acontecendo é isso. Muitas vezes a gente tem as informações, elas estão à nossa disposição, mas a gente tem dificuldade de analisar e tomar a decisão. Eu acho que sempre o mesmo princípio, ela não pode ser acomodada e ela tem que entender que a mudança, seja qual ela for, ela é positiva. Então, ela não pode ficar presa ao que ela fazia ontem. Então, se ela fazia de um jeito ontem e amanhã isso precisar ser diferente, ela precisa saber se adaptar. Eu acho que o principal case que eu diria que marcou a gente foi quando a gente começou a parte de marketing digital. Então, como eu falei, a gente começou a agência, a gente não tinha muita ideia que seria uma agência de marketing. E aí veio uma indicação de um amigo nosso, foi um professor da faculdade que indicou esse rapaz, e ele indicou a gente para uma empresa. Era uma empresa que o dono era brasileiro, mas ele ficava lá na Suíça. E foi a primeira empresa que a gente começou a trabalhar com o digital deles, foi a parte de gestão de redes sociais. Era algo que a gente não conhecia ainda bem, e eu coloco que foi o primeiro case que transformou a minha visão e me possibilitou entender que seria um caminho viável. O futuro, eu entendo que ele é muito difícil a gente precificar uma mudança num mercado que todo dia ele tá diferente. Então, eu não teria muito como apontar o futuro, mas o que eu colocaria é que o principal é entender que ele vai continuar mudando e que a gente precisa, como você falou da questão dos dados, a gente precisa saber interpretar isso e conseguir analisar. Basicamente tudo, porque hoje tudo tá no celular. Então, basicamente, eu acho que até é ruim, porque a gente vive em telas, né? Sai do celular, vai pro computador, vai pra TV. Então, tudo basicamente que a gente consome hoje é digital. Então, seja de pedir ali uma refeição, seja da forma como a gente se entretém, seja lendo o livro que você tem, o Kindle. Então, tudo basicamente é digital. Eu colocaria, foi o livro do nosso TCC, que foi Feitas para Vencer, acho que é esse. Eu gosto muito da premissa. Quando a gente pensou na nossa ideia de projeto, a gente avaliou a durabilidade das empresas, e um dado interessante é que 98% das empresas elas não conseguem chegar aos 30 anos. E a gente pensando nesse cenário digital que a gente vivencia hoje, são pouquíssimas empresas que conseguem alavancar e realmente perdurar. Então, esse livro ele transformou bastante a minha visão sobre o que seria a gestão e como a gente se organiza realmente para priorizar o longo prazo da empresa. Eu colocaria ali um aplicativo que eu usei recentemente, ele chama Future.me. O que ele funciona? E aí, pensando nessa questão de rede social, ele é interessante, porque você escreve uma carta para você no futuro. Então, eu até tô para receber o meu semana que vem. Como que funciona? Eu escrevi uma carta para mim 6 meses atrás, então você escreve no aplicativo, você não consegue acessar desse período, então você pode colocar, eu quero receber daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, e aí você abre depois, ele te manda um e-mail
com o que você escreveu para você mesmo. Então, aquelas espécies de cápsulas do tempo para você conversar com você mesmo do futuro. Eu escrevi um artigo, só que ainda não saiu, sobre essa série que chama Ruptura. É uma série da Apple TV Plus e ele fala sobre a divisão entre a vida pessoal e a vida no trabalho. Então, é uma série fantástica pra gente entender e aí pensando nessa questão digital, o que é a nossa vida, como que a gente consegue dividir o que é a nossa vida realmente e o que é a nossa vida profissional. Então, acho uma série muito boa. Eu colocaria que marketing digital é presente, é passado e é futuro. Hoje em dia, basicamente, está dentro da nossa vida e é quase parte essencial da nossa vida. Primeiro, ele não pode ter medo de ir para cima realmente e testar. E acredito que estudar. Existem muitas possibilidades hoje, então justamente o digital ele traz isso. Desde um YouTube você pode pesquisar conteúdo, então é possível ir atrás de conteúdos, mas o principal é entender que você tem que testar. Então você tem que testar muitas possibilidades para encontrar o caminho certo para você.